Olá, queridos, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira e hoje estamos com mais um momento, a Hora da Verdade. E é muito importante, né, esse quadro, a Hora da Verdade, porque nós vamos estar trazendo para os irmãos questões que envolvem a nossa fé no nosso dia a dia. Questões às vezes complicadas, né, que muita gente não sabe explicar acerca da Bíblia. E no quadro de hoje a gente vai estar respondendo a seguinte pergunta: por que nós não devemos guardar o sábado? Isso é um assunto bem complexo, a questão do sábado. Eu já me deparei com essa questão várias vezes, olhando no Antigo Testamento, e eu me questionava, por que não guardar? Por que no Novo Testamento a gente não tem o costume de guardar o sábado? E quando a gente se depara que existem pessoas que guardam o sábado e a gente não guarda, isso pode trazer algum tipo de condenação para algumas pessoas. Então, com o objetivo de ajudar você a compreender a questão do sábado na Nova Aliança, é que eu me propus a fazer esse vídeo, para poder estar respondendo algumas perguntas, de alguma forma ajudando você. Nós não temos aqui o objetivo de atacar ninguém que tem por costume guardar o sábado. Acredito que cada um vive de acordo com o seu sistema de crenças, e aquilo que ele aprova e não se condena, ele está vivendo bem diante de Deus. São nossos irmãos em Cristo, eles vão para o céu do mesmo jeito. E se você guarda o sábado, eu não quero que você se ofenda comigo, mas eu respeito o seu ponto de vista. Cada um tem que ter o seu ponto de vista, claro, da forma como crê. Isso não vai afetar o nosso destino eterno, mas eu queria colocar o meu ponto de vista para aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer. Eu posso estar errado na minha colocação, mas essa é a forma como eu vejo nas Escrituras, ok? Então, antes de mais nada, eu queria falar sobre isso. Eu tenho muitos amigos meus que guardam o sábado. A gente pode ter questões, diferenças doutrinárias, em questões de ponto de vista. Nós podemos ter discussões no campo das ideias, mas nós não podemos nos ofender com aquilo que é dito acerca das ideias. Se alguém aparece com uma ideia diferente, nós não podemos nos deixar levar por isso. Então, a Hora da Verdade hoje está com esse assunto, que eu acho um assunto muito interessante para se discutir. Antes de mais nada, esse é um assunto muito longo e nós não vamos aqui trazer um vídeo curto. Nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a passagem da lei para a graça. E nesse ponto, eu acredito que nós vamos gastar 1 hora. Nós vamos dividir em 3 ou 4 partes essa 1 hora, para os vídeos ficarem mais curtos, ok? Por uma questão aqui de operacionalidade, podemos dizer assim, para nós, facilita a gente postar, ok? Então, esse é o primeiro assunto, a passagem da lei para a graça. O segundo assunto que nós vamos estar tratando aqui é justamente a questão do sábado em si. E eu creio que vai demorar mais 1 hora esse outro assunto. E aí a gente vai dividir também em 3 ou 4 partes. Não sei ao certo, então vai depender aqui da maneira como o Espírito estiver me guiando, estiver me conduzindo. Ok, queridos? Então, vamos lá, vamos iniciar o assunto. Perdão, antes de começar o assunto, se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, você pode estar compartilhando com seus amigos, ok? Você pode estar se edificando através também do nosso site, se aprofundando mais no assunto. Nós temos o nosso site www.pastorantoniolira.com.br, ou você pode acessar também o nosso canal lá no Facebook. Se você está no YouTube, se você está nos vendo pelo YouTube, você também pode se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos outros vídeos que nós estamos postando aqui, para a tua edificação, ok? E você pode também dar o teu like aí, ok? Então vamos lá para o tema, para a pergunta: por que não devemos guardar o sábado? Uma das coisas que nós precisamos entender é a passagem da lei para a graça. A lei ela teve um certo vigor, ela vigorou até um determinado tempo, mas a lei ela teve o seu tempo e ela expirou. Então nós passamos agora para uma outra realidade. Nós estamos agora debaixo da graça e nós vamos estar explicando e expondo isso a partir de agora. Uma das dificuldades que as pessoas têm é de abandonar um costume ou um hábito. É difícil alguém abandonar um hábito. Dizem que um hábito ele é estabelecido com 21 dias.
E se você quer tirar um hábito da sua vida, você tem que praticar aquilo 21 dias, uma outra coisa, né, botar no lugar, para tirar aquele outro hábito que você adquiriu. Em se tratando de crença, fica mais complicado ainda, porque o seu sistema de crença ele governa toda a sua vida. E talvez uma possível mudança gere nas pessoas algum tipo de condenação. Também existe uma pressão cultural muito grande, né, envolvendo a questão da passagem da lei para a graça. Nós podemos observar isso muito bem quando o próprio Pedro, mesmo estando já debaixo da graça, mesmo ele tendo conhecido o Senhor Jesus, ele achava que os gentios eles estavam condenados e que não deveria nem se relacionar com os gentios. Não é? A gente vê isso em Atos capítulo 10, quando Deus se apresenta para ele, ele mostra uma visão a alguns animais, e ele disse que era imundo, e Deus disse que era puro, que ele não deveria considerar aquilo imundo. E ele então vai com Cornélio, obedecendo aquela visão, claro, mas quando chega na casa de Cornélio, ele mostra exatamente um costume que ele tinha, que o judeu tinha, que era proibido sentar com o gentil para comer. Ele diz isso a Cornélio, quer dizer, ele ainda estava preso àqueles costumes antigos. E ele andou 3 anos e meio com Jesus, certamente que Jesus não tinha tal costume. Não é? Mas ele ainda trazia consigo essa questão cultural. Então a questão cultural é muito forte, a questão familiar também é muito forte. E quando tem um apelo social muito grande, onde você depende da aprovação de pessoas, onde todo mundo pratica aquilo e você não pratica, fica difícil você abrir mão disso, mesmo que você saiba que é certo. Então, foi mais ou menos isso que os judeus eles enfrentaram na passagem da lei para a graça. Jesus veio, trouxe a graça, e a lei ela tinha que ser deixada de lado. E muitos não conseguiram deixar isso de lado. Isso é muito claro quando nós vamos em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, onde Pedro e Tiago se levantam para dar o parecer, diante de uma situação onde judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam simplesmente querendo que os gentios, que também haviam se convertido, guardassem a lei de Moisés, que eles se circuncidassem, que eles guardassem o sábado, que eles guardassem as festas. E Tiago e Pedro se levantaram, e Tiago deu o último parecer, dizendo que não deveria colocar nenhum peso sobre os ombros dos gentios, apenas que estes se guardassem da prostituição, não é? E se guardassem de comer animais sufocados e também do sangue. Ele não disse nada concernente ao sábado, simplesmente o único parecer que ele deu foi esse. Então é muito interessante nós observarmos que já no primeiro concílio, em questões do judaísmo, a única coisa que foi recomendada foi isso. Né? Ele não tocou em questão de sábado, ele não disse, você tem que guardar o sábado. Não, ele não disse isso. Então nós já vemos exatamente ali o parecer, não é, de Tiago, Pedro e João. Então, algumas pessoas do judaísmo que se converteram tinham dificuldade de abandonar os preceitos da lei, porque aquilo era algo muito forte, enraizado na vida deles. Então, ao longo do estudo, nós estaremos discutindo essa questão abertamente, mostrando para vocês alguns textos da Bíblia que mostram exatamente essa passagem, como essa passagem foi feita, e toda a dificuldade que se tem de se entender essa passagem, da lei para a graça, que não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Ok? Depois de nós falarmos sobre esse assunto, nós estaremos falando com mais propriedade quando falarmos do sábado. Daqui a mais ou menos uns 4 ou 5 vídeos a gente vai estar falando sobre o sábado. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o primeiro texto que eu gostaria de ler, que é o texto de Hebreus capítulo 8, versículo 6. Que diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, ou de uma melhor aliança, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aqui justamente o autor aos Hebreus ele está falando da questão da superioridade de Cristo concernente a Moisés. O livro de Hebreus ele é o livro dos contrastes. Ele mostra que se a lei era boa, a graça é melhor. Se Moisés era bom, Cristo é melhor. Se Arão foi bom como sacerdote, Cristo é melhor como sumo sacerdote. Então a lei mostra esse contraste o tempo inteiro. E aqui a gente vê esse contraste
É claramente sendo dito que aquele primeiro pacto foi bom, teve o seu tempo, teve a sua utilidade, mas o segundo pacto, ou a nova aliança, ela é melhor e ela é superior. Aqui ele coloca a expressão melhor pacto, ou seja, a graça é o melhor pacto, mas eu gosto muito da versão que fala superior aliança, mostrando que a graça realmente é uma superior aliança do que a lei, é uma versão melhor, é aquilo que supera e muito a lei de Moisés. Aí ele fala, o qual está firmado sobre melhores promessas. Eu gosto muito da versão que mostra também superiores promessas. Então, a graça, ela é muito melhor do que a lei. Ela é muito melhor. Aqui, no versículo 13, continuando o raciocínio lá no final, se você quiser continuar lendo, as comparações continuam. Aí, quando chega no 8:13, ele diz assim, quando ele diz nova, falando da nova aliança, torna antiquada a primeira. Ou seja, a primeira aliança, ela ficou antiquada, ou seja, ela ficou ultrapassada. E aí ele diz, ora, aquilo que se torna antiquado ou envelhecido está prestes a desaparecer. Então ele mostra que a lei, ela ficou antiquada, a antiga aliança, ela ficou antiquada e ela está prestes, a desaparecer. E embora algumas pessoas não queiram que ela desapareça, justamente por todas as questões que eu abordei aqui no início, a dificuldade que se tem em abrir mão daquilo que é antigo e abraçar aquilo que é novo. Ok, queridos? Eu gostaria de mostrar para vocês, então, o texto que mostra Moisés, ele profetizando essa transição da lei para a graça. Ele mostrando que haveria alguém que viria e que essa pessoa traria um outro tipo de ensinamento, e que as pessoas deveriam dar ouvido a esse novo tipo de ensinamento. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz assim, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Em outras versões diz que o Senhor suscitaria um profeta semelhante a mim. A ele ouvis. Então, Moisés está fazendo um comparativo, que um profeta seria levantado semelhante a ele. Semelhante a ele em que sentido? Semelhante a ele não apenas no sentido de libertar o povo, do Egito, como nós fomos tirados do mundo para o reino de Deus. Também, não no sentido de operar milagres. Moisés operou muitos milagres no Antigo Testamento e Jesus operou muitos no Novo. Também não é apenas concernente a isso, mas concernente a legislar. E eu vou mostrar isso, que Jesus ele começou a legislar, ele começou a mostrar mudanças na lei, ele começou a fazer algumas mudanças na lei. Eu vou mostrar isso. Então está dizendo que deveria se ouvir esse novo profeta, esse outro profeta que seria levantado. Esse mesmo tipo de pensamento, ele é repetido por Pedro em Atos capítulo 3, versículo 18. Ele vai mostrar para nós quem é esse profeta que Moisés havia se referido no Antigo Testamento. Diz assim, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de entre o povo. Olha, aqui Pedro ele está trazendo uma pregação para aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sermão. Ele estava trazendo uma mensagem de salvação e ele diz que esse profeta que Moisés disse que se levantaria é o Cristo, é o Senhor. E ele diz que todas as pessoas que não dessem ouvido a esse profeta, elas seriam exterminadas do seu povo. Nota-se então uma passagem,
claramente aqui. E as pessoas deveriam deixar de dar ouvidos à lei e deveriam agora começar a dar ouvidos a esse novo profeta que havia se levantado, cujo nome era Jesus. As pessoas deveriam abrir mão daquilo que tinham aprendido e deveriam agora dar ouvido a Jesus Cristo. Ele estava trazendo uma mudança, não é, naquilo que Moisés havia dito. Ok? E ele diz que se as pessoas não dessem ouvido, seriam eliminadas do seu povo. E nós sabemos, irmãos, que foi uma dificuldade muito grande para os judeus eles começarem a abrir mão daquele conhecimento que eles tinham. São 1.600 anos de tradição, é muito tempo. Eles apegados à tradição e eles abriram mão pela graça. Então eles passaram por esse tipo de choque, né, de querer abrir mão daquilo ou não querer abrir mão daquilo. Alguns abriram mão, mas a grande maioria não. Tanto é que a salvação para Israel ela está suspensa, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi criado um outro povo, que é a igreja, por causa da rejeição de Israel, porque eles não quiseram dar ouvido a esse profeta, não quiseram abrir mão do antigo, não quiseram abrir mão do velho para dar lugar ao novo. Ok? Hebreus capítulo 9, versículo 9, diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui o texto claramente ele fala de coisas pertencentes à lei, ok? Que não podia aperfeiçoar as pessoas que se achegavam a eles, que se achegavam para oferecer esses sacrifícios. Isso não trazia aperfeiçoamento na vida deles. Todo ano deveria se fazer esse sacrifício, não era algo definitivo, não era algo perfeito. Todos os anos, então, se fazia. E ele vai dizer, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da reforma. Então, a Bíblia diz até o tempo da reforma, ou seja, as coisas da lei, pertencentes à lei, toda a parte cerimonial, toda a parte do sacrifício, toda a parte das festas, toda a parte dos dias que se deviam observar e guardar, isso deveria estar suspenso, porque vigorou até o tempo da reforma. Então, se houve uma reforma, é preciso abraçar a reforma na sua integridade, na sua, como é que eu posso dizer? De uma forma completa, não apenas uma única parte. Abraçar a reforma por inteiro, e não apenas uma parte da reforma. Ele está dizendo que tudo isso vigorou até que a reforma chegou. Mas, irmãos, a reforma já chegou. Nós precisamos se apegar a isso. A palavra reforma significa endireitar, pôr completamente em ordem, de atos e instituições. Reforma. Então, chegou o momento em que as coisas deveriam ser postas em ordem, deveria ser reformada. Esse momento já chegou. Sabemos que foi importante o que Moisés disse, o que ele fez, todos os seus atos, todas as suas ações, não é? Da forma como ele legislou, foi um grande homem de Deus. Não podemos desprezar nem Moisés e nem a tradição judaica. Ele teve um tempo, de vigor, mas a gente não pode querer trazer esses elementos lá do Antigo Testamento, querer trazer para o Novo Testamento, esses elementos da lei, querer trazer novamente para a graça. Eu queria mostrar para os irmãos a autoridade que Jesus tinha para fazer tais reformas, porque talvez se pense, não é? Nós não devemos obedecer ao que Jesus disse, porque ele não tem autoridade para fazer tais reformas. Talvez alguém pense, mas ele tinha autoridade sim. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 2, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Então está mostrando que Deus falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então está mostrando que a mesma importância que os profetas da Antiga Aliança tinham, o Filho também tem. E se você continuar lendo, vai mostrar a superioridade dos filhos.
o filho é superior aos anjos, é superior a Moisés, ele é superior. Simplesmente o que Jesus veio fazer, ele veio fazer uma reforma grande e veio mostrar exatamente quem era o Pai. Ele veio mostrar o caráter do Pai, a intenção do Pai em resgatar a humanidade. O versículo 2 diz que ele também é herdeiro. Diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Cristo, além de ser aquela pessoa que fez o universo, por meio de quem foi feito todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, também por ser dono, por fazer, ele também teve a sua participação por ter vindo assumir a posição de servo e tendo conquistado a autoridade nas 3 dimensões, céu, na terra e embaixo da terra. Então o Filho, ele tem autoridade, tanto é que ele vai se sentar para governar o mundo. E ele fez essas mudanças, essa reforma. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai completar essa ideia. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu sei que de repente na sua tradução está: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez na sua tradução esteja assim. Mas se nós analisarmos bem o contexto, a palavra Cristo aqui, ou Deus, é a palavra Theos, que pode ser traduzida tanto quanto Deus, quanto Espírito Santo, quanto Jesus Cristo. Pode ser qualquer uma das 3 pessoas da Trindade, ok? Pode ser qualquer uma das 3. Mas o contexto aqui, ele pede mais que seja traduzido como palavra de Cristo. Não é? Por quê? Porque aqui antes, versículos antes, Paulo está citando Isaías 53. Ele está fazendo uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Não é? Quem creu na nossa pregação? O que está sendo discutido em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, é justamente a rejeição da pregação da mensagem de Cristo. Está sendo rejeitado. O que Paulo está discutindo é justamente isso, porque os judeus rejeitaram a pregação. Então, a mensagem de Cristo. Por isso que a palavra de Cristo aqui é muito mais bem pregada. Ok? E o contexto também fala de Isaías 53, onde ali Cristo é o personagem principal, central. Não é? Ali mostra a parte do seu sofrimento, ali mostra a parte que ele desce até a região dos mortos, mostra a parte da cruz, mostra também ele triunfando, não é? Ele ressuscitando. Então, a palavra de Cristo fica muito mais de acordo com o contexto. E por que palavra de Cristo vai fazer diferença na interpretação? Por que vai? Antes, deixa eu mostrar para você que palavra de Cristo, ela é usada nas seguintes versões da Bíblia. A Almeida Revista Atualizada usa a palavra de Cristo. Bíblia Almeida Pão da Vida usa a palavra de Cristo. A NVI também usa. Nova Tradução na Linguagem de Hoje também usa a palavra de Cristo. Nova Versão Brasileira, Versão Fácil de Ler, King James, todas essas usam a versão Palavra de Cristo. Usa ali, né, Palavra de Cristo em vez de Palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque está me mostrando que o que está vigorando agora não é aquilo que está ali na Antiga Aliança. O que está vigorando é aquilo que está, aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado por Cristo. Isso faz muita diferença na hora que você vai interpretar a Bíblia, não é? Porque aquilo que Cristo disse está vigorando. Porque aquilo que Moisés ele escreveu, aquilo que ele disse, ficou ultrapassado, ficou antiquado. Ok? Aquilo que Cristo disse está vigorando hoje. Não desprezando, claro, o que Moisés escreveu. É claro que aquilo nos comunica alguma coisa, certo? Mas no tocante a observar e escolher o que vamos observar, devemos observar aquilo que Cristo disse. Amém? Também essa questão, a quem devemos ouvir, fica bem claro na passagem do Monte da Transfiguração. Eu estou te mostrando as passagens. Mateus 17, versículo 1. Vai ficar bem claro a quem devemos ouvir. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte em um alto monte.
E foi transfigurado diante deles o seu rosto, e resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, um para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, olha, presta atenção no que a voz dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Muito interessante, não é? Essa passagem nos mostra, na transfiguração, Moisés e Elias representando a lei e os profetas, e Cristo representando a graça e a nova aliança. E o céu se abre, e a voz não diz, vocês têm que ouvir Elias, ou você tem que ouvir Moisés. Não, ele disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então todo o relato aqui, todas as passagens que eu abri, não resta dúvida de que Cristo ele trouxe para nós a nova aliança, e que nós precisamos nos apegar à nova aliança. Mas vamos desprezar completamente o que Moisés escreveu, o que os antigos escreveram? Não, de forma nenhuma. Eu devo olhar aquilo como sombra. Aquilo nos comunica sempre algo, fala comigo, fala com você. O Espírito moveu essas pessoas a escreverem o Antigo Testamento. Não vamos desprezar de maneira nenhuma, mas eu vou ler o Antigo agora sob a luz do Novo, sobre aquilo que Cristo disse. Cristo revelou exatamente quem é o Pai. Então nós precisamos aprender essa questão simples, né? De deixar aquelas coisas e nos apegarmos àquilo que foi trazido de novo. Porque Deus quis que coisas novas chegassem, então nós devemos nos desapegar daquilo que é velho. Tá certo? O tempo inteiro eu estou mostrando isso para os irmãos. Ok? Sem desprezar Moisés, sem desprezar os judeus, sem desprezar o Antigo Testamento de forma nenhuma. Mas no tocante à vivência, eu devo me apegar à nova aliança. Não é? Eu devo me apegar àquilo que foi trazido de novo. E se chegou algo novo, porque o velho ficou antiquado, ficou ultrapassado, como a gente já leu anteriormente em Hebreus. Ok? Bom, eu vou dar aqui uma pausa, tá certo, nesse vídeo, e nós vamos dar continuidade e vamos falar, né, do propósito, da razão de ser da lei e da inutilidade da lei, né, para justificar alguém. E qual é o propósito da lei, então? Nós vamos estudar um pouco sobre isso, né, no próximo